Uma mulher com diabetes tipo 1 teve a doença, segundo pesquisas, revertida com o tratamento de células-tronco. Essa mulher que convivia com diabetes tipo 1 pôde pela primeira vez, segundo ela descreveu numa reportagem, saborear o açúcar, comer açúcar. Ela é a primeira pessoa no mundo a receber um tratamento com células-tronco e faz parte de uma pesquisa que busca, vamos dizer, a cura para a doença que atinge pelo menos 9 milhões de pessoas no mundo. Eu estou falando do diabetes tipo 1. Sobre este assunto eu converso agora com a endocrinologista, a doutora Rosana Oliveira. Rosana, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. É um estudo que traz muita esperança, imagina essa mulher pensa, Sim, né? Eu como uma diabética Então, tipo 1, você é diabética tipo 1. Olha, então, traz muita esperança. Que estudo é esse? Olha, o que acontece? Fala assim de primeira vez a nível mundial, porque o que nós tivemos aqui no Brasil há quase uns 20 anos atrás, ele não foi tão divulgado. O que acontece? A esperança é essa. E agora, com o avanço da medicina regenerativa, a gente fala célula-tronco porque mas é até um pouco diferente o jeito de extrair, sabe? Porque o que acontece? O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, ou seja, nosso próprio organismo destruiu as células produtoras de insulina. Então, qual que é o olhar? Aqui lá nesse passado que teve aqui, que foi na USP em Ribeirão Preto, o nosso, das 33 pessoas, logo nos primeiros meses não conseguiu manter. E dessas, nenhuma mais até hoje ficou sem. Algumas até com a quantia diminuída, menor de insulina, mas não se manteve. Por quê? Esse organismo é um organismo, eu falo assim, que o organismo de um autoimune é igual o gato arrepiado no canto da porta, sabe? Ninguém vai fazer nada com ele, mas qualquer um que passar, ele arrepia. Então, isso é uma coisa promissora, sim, mas a gente tem que olhar por dois ângulos. Primeiro, é uma coisa promissora para eu deixar de ter uma doença que ela faz uma bagunça no sistema todo, multissistêmica. Só que, até mesmo para eu ter a possibilidade que isso dê certo e seja promissor, o meu organismo tem que estar bem. Então, porque o que acontece com a população diabética quando aparece uma notícia dessa? Fala, agora vai ter e desanda, entendeu? Esquece a atividade física, esquece a alimentação, que é primordial, sabe? Esquece os cuidados. E o outro paralelo é o seguinte, vai conseguir ser duradouro? Exatamente porque é o próprio organismo que tem uma propensão a... O que é a autoimunidade? É destruir minhas próprias células. Ele fica brigando com ele mesmo, Ele fica brigando né? com ele mesmo. Então, é claro que a gente, o intuito, a gente quer que mais... Quem sabe agora, a nível mundial que tem maior visualização por todos, que essas que a gente fala são os vieses de estudos, né? Sejam essas arestas aparadas. E mesmo porque os métodos de extração de célula, as coisas hoje são muito diferentes. Rosana, como é que é feito isso? Você que acompanha, né? Eu vou reforçar a doutora Rosana aqui, que é diabética tipo 1. Já a gente vai explicar para vocês como é que é essa doença. Como é que é isso, esse tratamento com células-tronco? Por exemplo, tira, aplica de uma forma assim um pouco mais leiga para a gente. Olha, esse que está sendo feito agora, está sendo feito com as células gordurosas, porque antes, inclusive esse que eu falei para você que teve aqui há quase 20 anos no Brasil, eu me lembro desse. A pessoa só podia ter ficado diabética até no máximo 8 semanas, porque ainda tinha resquícios daquele tipo celular. Tá? E depois começou, quando as crianças começaram a nascer, tira a célula do cordão umbilical, né? E da polpa do dente de leite. Então, se você pega uma pessoa que está há muitos anos, igual no meu caso, são mais de 40 anos de diabetes. Então, essas células não existem mais. O estudo também, ele fala das coisas, mas ele não fala com riqueza de detalhes o passo a passo da extração. Mas até onde a gente sabe, é do tecido gorduroso. Que elas foram, como se você fizesse um batido daquele tecido gorduroso e ali você extrai as células que vão dar continuidade a isso. E aí, então, quer dizer, é um estudo, é mais um dos estudos e que a gente tem que esperar ainda um tempo. Eu acredito assim, como saiu agora, e querendo ou não, é que assim, dentro da população de diabetes, o diabetes tipo 1 é bem menor, não dá 10% da população mundial de pessoas com diabetes tipo 1.
Entendi. Então, assim, é um número menor, né? E o que é o diabetes tipo 1? Porque além, como você falou, às vezes as pessoas falam, nossa, vem aí a esperança, já desanda tudo. Sim. E quem tem o diabetes tipo 1, esse é o desafio, de ter a disciplina, Sim. né, de seguir o que precisa seguir. Sim. O que é o diabetes tipo 1? O diabetes tipo 1 é o seguinte, geralmente são mais novas, as pessoas são mais novas, né? Que não é por um aumento de peso, não é... Você tem, geralmente as pessoas têm alguma infecção, alguma virose, alguma coisa que o organismo é atacado e ele produz resposta demais que acaba matando as células que são produtoras de insulina no pâncreas. Entendeu? Então, por isso que fala que é autoimune. Teve um estímulo, ele respondeu demais ao estímulo e as células do pâncreas acabaram sendo mortas. Prejudicadas, né? Assim. Na verdade, do tipo 1, mortas numa totalidade. Existe um exame que a gente faz de sangue para saber o que restou, né? Geralmente, no tipo 1 não restou Nadinha, nada. Rosana. Não. E aí o organismo não consegue trabalhar direito. Daí não tem a insulina, você tem que repor, né? Para não só o controle da glicemia, mas que várias outras coisas funcionem bem, né? Por exemplo, rins, tudo, né? Todos os órgãos que são afetados por um excesso de glicose, né? Rins, fundo de olho, retinopatia diabética, fígado também sofre bastante, tendões, a neuropatia diabética. Então, são esses órgãos alvo, né? Alvo por causa ao aumento da glicemia. Eles acabam assim, as coisas que são destruídas no diabetes, porque ele nunca destrói assim de hoje para amanhã. Tem um certo período que você está levando aquilo em descontrole, né? Não tem volta. Não tem volta, né? E aí, diagnosticado quando? Por exemplo, eu tenho um caso da sobrinha da minha amiga, foi diagnosticada em criança. O meu foi com 4 anos de idade. Tá. Também dela foi da mesma forma. O diabetes tipo 1, ele não te dá tempo. Não é aquela coisa assim que igual a pessoa fala assim, eu fiz um exame há um ano atrás, minha glicemia estava mais ou menos, e ele foi empurrando com a barriga, sabe? Sei. O diabetes tipo 1 não te dá esse tempo. Você afunda, no meu caso mesmo, como não era comum, tá? Sim. Foi no final da década de 70, começo de 80, eu entrei em coma. Menina. Sim. Que isso? Sim, daí que se levou foi feito os exames, que a gente fala assim, nossa, mas um exame de glicemia é tão simples, né? Mas nós estamos falando de 40 e poucos anos atrás. Então, as coisas não eram tão fáceis. Eu tô com 23 para 24 anos de endocrinologia, tá? De formada e depois de endocrinologia. Os primeiros exames da época de formação para fazer um exame de tireoide, vocês precisavam esperar mais ou menos o resultado dele uns 20 dias. Naquela época, de 20 a 20 e poucos dias. Então, a ciência médica evoluiu muito até em tempo, padrão de qualidade, que a gente fala os padrões ouros. Esse exame é padrão ouro. Que ele e ainda tem muitas enfermidades que a gente não tem um exame padrão ouro, né? Então, o diabetes tipo 1, ele é aquele cara que ele não chega batendo papo, ele não chega conversando. Entendi. Ele já chega com o pé na porta. Meu Deus. E a glicemia, da mesma maneira que no convívio, no dia a dia do diabético tipo 1, às vezes ele não fez nada de falar assim, nossa, comeu um doce, muita coisa. Não, pequenas porções já levam lá em cima. Por isso o controle com a insulina e o que mais, Rosana? Olha, básico, tá? Até eu falo assim, até bem empobrecido pra gente, mas atividade física, alimentação, tá? E a insulina. Claro que a gente está repondo só o que a gente não tem mais. Mas daí vai muitas outras coisas. Por exemplo, um diabético e o tipo 1, mais ainda do que o tipo 2. Nós temos deficiência de vitamina D, pra gente é super difícil de manter ela num bom nível, tem que ficar de olho, tá? Magnésio, que deixa o cérebro mais equilibrado. Também a gente tem uma tendência a um maior consumo. Vitamina C, porque é anti-inflamatório, o diabético é altamente inflamado, se ele não cuidar. Vitamina B12 também pode cair bastante. Então, os nutrientes, que a gente acha que nutriente e vitamina é uma coisa assim, só para repor, porque faz bem. Não, é combustível. Se você vai daqui
a Uberaba, você gasta X litros de combustível que está no combustível do seu carro. Agora, você fala assim, não, Rosana, eu não quero ir para Uberaba, eu quero ir para Ribeirão. Eu falo, então você vai ter que colocar mais. Isso é nutriente para a gente. Então, às vezes a gente acha que tomou uma vitamina B12 uma vez e... nossa, mas há 4 meses atrás eu tomei. Criatura, a gente usa dessas coisas todo santo dia. E isso no diabético é muito ruim. O diabético é um cara que ele detona essas coisas dentro do organismo dele, um consumo gigantesco. Pensa num vulcão. Sim. É a hiperglicemia e a subida e a descida dentro desta pessoa. Por isso, esse acompanhamento muito minucioso e que tem que ser levado ali, ó, à risca, né, Rosana? Sim. A gente fala a história da constância. Quando você já está melhor, claro que você não vai passar numa consulta de 3 em 3 meses, mas para quem já está controlado, uma consulta com o endócrino a cada 6 meses, assim, não tem negociação. Não negocia, não, tem que ser, né? Tem que ser. E é isso que leva até quando você vai fazer, que a gente chama de um screening, né? Quando você vai decidir quais pessoas você vai levar para um transplante de célula, porque se ela já está com um rim que não está muito legal, o sistema condutor, o sistema nervoso também não muito legal, essa pessoa não entra. Conversa boa demais na conta, né? A turma aqui, olha, o Felipe adorando essa conversa com a doutora Rosana Oliveira, ela que é endocrinologista, trazendo pra gente mais sobre o diabetes tipo 1 e sobre esse estudo, né, de grande visibilidade no mundo que traz aí também esperança e a gente vai acompanhando. Muito obrigada, Rosana. Eu que agradeço. E como eu falei para Fernanda, eu te espero no Você com Mônica Cunha para a gente conversar mais sobre isso. Pode contar comigo. Conto com você, viu? Pode obrigada, contar comigo. Doutora Rosana Oliveira, ela que é endocrinologista com a gente aqui hoje. Muito obrigada a você também que está me acompanhando. A